Boa noite. Pronto, agora começa a gravar. Boa noite. Bora lá. Semana passada a gente não teve aula, foi adiada para terça, e aí terça não deu para ter aula e trouxemos para quinta, e estamos nesse rolo desde então, né? Mas bora lá. Hoje a gente vai ter aula sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre os processos seletivos, né? Que eu tinha avisado vocês que a gente ia falar sobre os processos seletivos e aspectos gerais de uma redação. Tá legal? Na última aula, vocês se lembram do que eu falei na última aula? Foi uma aula bem introdutória, na verdade. Na semana retrasada, né, que foi nosso primeiro encontro, a gente falou um pouquinho sobre como funciona o Enem, porque para quem nunca fez o Enem, poderia ser uma coisa totalmente nova, então era importante eu ter explicado sobre o Enem. Então, entendemos como funciona mais ou menos a prova do Enem. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre os processos seletivos. Porque, como eu falei semana passada, o Enem não faz você entrar na universidade em si. O Enem não faz, passei no Enem, isso não existe, porque não tem como passar no Enem. Porque o Enem é só aquela prova que a gente vai atingir uma determinada nota. E o que vai fazer você entrar em uma universidade, uma faculdade, são os processos seletivos, que é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá legal? Então, bora lá. Tem enrolação, não quero demorar muito. Então, vocês estão vendo aqui o que eu estou apresentando, né? Acredito que sim. Depois vou mandar esse PDF para vocês lá no Classroom. Mas esse é o tema de hoje, processos seletivos. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre os processos seletivos, que se refere ao Enem, ao SISU, ProUni e o FIES, os três principais programas do governo federal, e mais os aspectos gerais de uma redação. Então, hoje nós vamos iniciar, de fato, o conteúdo de redação. Nós vamos tentar entender a questão mais básica possível em relação à redação. E a gente vai evoluindo ao longo das aulas. Tá legal? Então, bora lá. Tópicos de hoje. Esses são os 3 tópicos que eu vou apresentar hoje para vocês. Primeiro tópico, como funciona o SISU, ProUni e o FIES. Né? Vamos entender como funciona cada um desses programas do governo. Segundo tópico, as características de uma redação do Enem. A gente vai entender mais ou menos quais são as características de uma redação. Terceiro ponto, a gente vai entender o texto dissertativo argumentativo. Eu vou comentar um pouquinho sobre a estrutura básica dos 3 parágrafos, que possivelmente vocês já devam saber, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, hoje vai ser a nossa primeira aula, de fato, sobre redação. Semana passada, retrasada, quer dizer, foi nosso encontro de apresentação, que eu apresentei para vocês como funciona o Enem, expliquei como vai funcionar o curso, e hoje, de fato, nós vamos entender os processos seletivos, né, que ainda não é em relação ao conteúdo, e vamos começar, de fato, o conteúdo de redação. Bora lá! Como funcionam os processos seletivos? Só para eu ter uma base aqui, quem é que assistiu as aulas que estão gravadas sobre os processos seletivos? SISU, ProUni, FIES. Coloca, eu assisti. Ou coloca, eu não assisti. Né? Sem medo de ser... Aí, pronto, a Rosana assistiu. Pronto, eu sei que uma salvou a pátria. Olha, a Erika também assistiu. Então, ótimo. Olha, a Andressa não assistiu. A Yara também não. Tudo bem, mas eu vou explicar, vocês vão entender direitinho. A Nayane também não. Tá, beleza. Olha, uma questão. Eu vou explicar em relação ao meu modo de ensinar. Eu costumo explicar e eu vou dar um certo tempo para vocês perguntarem. Vou parar. Pá! Gente, vocês têm alguma dúvida? Aí vocês liguem o áudio, conversem comigo, assim como a gente fez no último encontro. Né, que nós somos aqui poucas pessoas, né? Diferentemente do curso gratuito que aparecem 50, 60, 70 pessoas, aqui nós somos pouquinhos, então não tem como, não precisa ter vergonha, tá? Então eu vou dar umas pausas para te conversar comigo. E quando chegar no final da aula, a gente vai fazer aquela dinâmica que teve na última aula gratuita. Quem é que participou da última aula gratuita? Do domingo? Coloca, eu participei ou eu não participei. Olha, a Andressa, a Rosana, tá ok. A Erika também. Se vocês participaram, vocês viram o final mais ou menos daquele encontro. Que eu fui fazendo perguntas para as pessoas e as pessoas iam me respondendo, seja no áudio ou no chat. Mas, de modo geral, não interessa. Se tu participou, não participou, não importa, porque a aula de hoje não tem nada a ver com a aula de domingo. Mas é só para vocês entenderem que no final da aula a gente vai fazer uma dinâmica em que eu vou perguntar para vocês e vocês vão me responder para ver se realmente vocês entenderam, tá? Eu vou chamar de nome por nome
para ver se vocês entenderam ou não. Isso não é, olha, o objetivo disso não é para ninguém passar vergonha, mas é para ver se realmente vocês entenderam, e se não ficou claro, aí eu vou explico de novo. Tá, como funcionam os processos seletivos? Neste tópico será explicado sobre os principais processos seletivos, que servem como meios de entrada para o ensino superior, mas, apesar de serem os principais, não são os únicos, tá? Então, hoje eu vou explicar os 3 principais programas do governo federal, né? Então, é o governo federal que organiza esses 3 programas do governo, que é o SISU, ProUni e o FIES. Mas, apesar de serem os principais programas, não quer dizer que eles são os únicos, tá beleza? Então, vocês têm, assim, outras possibilidades. É claro que isso muda de estado para estado, tem outros vestibulares em certos estados. Por exemplo, em São Paulo, tem, além do Enem, tem a FUVEST, tem outras provas. Então, isso muda de estado para estado. Então, aqui a gente vai pegar os principais programas do governo federal. Por isso que o meu foco aqui é o Enem e é o SISU, ProUni e FIES. Então, pesquise quais processos seletivos existem na sua região para saber qual aceitam a nota do Enem. Então, isso aqui é muito importante. Tem alguns estados que usam a nota do Enem fora do SISU, ProUni e FIES, que é o meu caso. Aqui no meu estado, a gente não usa o SISU, ProUni e FIES devidamente, sabe? As principais universidades públicas, a gente vai se inscrevendo de maneira contrária ao SISU, ProUni e FIES. Mas isso muda de estado para estado. Tem estado que, por exemplo, é só o SISU ali, ou é só o SISU, ProUni e FIES, não tem outros vestibulares, não tem outras universidades fora esses programas, tá? Então é bom dar uma pesquisada no teu estado como é que funciona essa questão aí. Todos os processos seletivos apresentados, que eu vou apresentar nesse material, são de âmbito federal, né? Ou seja, são programas organizados pelo governo federal. Ademais, todos ocorrem semestralmente, tá? Então, isso aqui, 2 pontos. Ele é organizado pelo governo federal e por conta de ser organizado pelo governo federal, então, todos os estados têm esses 3 programas, tá? E ocorrem semestralmente. O que isso quer dizer? Em todo semestre ocorre um processo desses. Então, ocorre 2 vezes por ano. Por exemplo, ProUni, a gente teve lá em janeiro e vai ter lá no meio do ano, entendeu? Então, sempre acontece no início do ano e na metade do ano. Esse ano em específico, aconteceu 3 vezes. O ProUni e o FIES, se eu não estou enganado. Mas, geralmente, é semestralmente. Ocorre de maneira semestral. Isso deu uma cacofonia doida, né? Mente. SISU. Bora lá, SISU. Você já conhece a SISU? Vocês já participaram do SISU? Tem como entrar numa faculdade sem um SISU, ProUni e FIES? Tem sim, mas isso depende do teu estado. Como eu falei, é bom dar uma pesquisada em relação ao teu estado em específico. Por exemplo, aqui no meu estado, a gente não usa tanto o SISU, ProUni e FIES, principalmente na minha região. É mais para o sul do Pará, que usa, por exemplo, mais a questão do SISU, mas aqui, perto da capital, né, nas cidades mais perto da capital, não usa tanto o SISU, sabe? É mais o ProUni, o FIES, mas o SISU não é tão usado, porque as principais universidades não usam. Então é bom dar uma pesquisada. Tem faculdades particulares, por exemplo, que às vezes dão até desconto a partir da tua nota. Por exemplo, aqui eu já vi uma faculdade que dá, quanto mais alta a nota, maior é o desconto, sabe? Então é bom dar uma pesquisada no teu estado, ligar para as faculdades. Ano passado não. Ano retrasado, quando eu estava no meu 3º ano, eu liguei para as faculdades, literalmente. Quando deu esse intervalo do colégio, aí peguei o telefone e comecei a ligar para as faculdades. Liguei para a UNAMA, liguei para a Isamar, liguei para... Enfim, eu fiquei ligando para as faculdades para ficar sabendo, sabe? Se eles oferecem algum tipo de desconto a partir do Enem, coisa do tipo. Mas é bom se informar em relação ao teu estado. Tá, SISU. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, é o sistema informatizado do Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem. Então, aqui, o SISU, uma coisa que vocês devem saber sobre o SISU é que ele é para as instituições públicas, tá? Não, eu fiz SISU para entrar naquela particular. Não, isso não existe. SISU é para universidade pública. Os candidatos com melhor classificação são selecionados de acordo com suas notas no exame. Isso aqui é uma coisa óbvia, né? Quanto mais alta a nota, mais probabilidade de entrar. Quem pode participar do SISU? Pode fazer inscrição no SISU
Apenas o estudante que participou do último Enem obteve nota na redação maior que 0 e não tenha participado na condição de treineira. Então, tem 3 critérios para a pessoa poder participar do SISU. A pessoa tem que ter feito o último Enem. Então, por exemplo, se você vai fazer o SISU do ano que vem, né, vocês estão estudando para fazer o Enem desse ano. Então, vocês vão fazer o SISU do ano que vem, né, o SISU 2022/1. Então, já está tudo certo. Então, por exemplo, se a pessoa fez o Enem ano passado e vai fazer o SISU do ano que vem, não pode. Tem que sempre fazer o último Enem. Só aceita o último Enem. Outro ponto. Obteve a nota na redação maior que 0. Ó, isso aqui não vai ser problema para nós, né? Pelo menos eu espero que não. Tem que ser maior que 0. E não tenha participado de condição como treineiro. Porque quando a pessoa faz a inscrição no Enem, a pessoa seleciona lá qual é a série dela. Ah, eu tô no 3º ano, tô no 1º ano, sabe? Então a pessoa seleciona ali qual é a condição dela em relação ao ensino médio. Então, se a pessoa está no 1º, 2º ano, ou no fundamental e vai fazer o Enem, a pessoa não pode se inscrever no SISU. Como funciona o SISU? O candidato escolhe até 2 opções de curso, né? Então, olha, isso aqui é uma coisa importante. No SISU tem 2 opções de curso. E essas 2 opções podem variar de curso, universidade, turno. Acho que são essas 3 opções: universidade, curso e turno. Então, por exemplo, eu quero naquela universidade ali. Matheus, é o seguinte, eu não quero outro curso além desse que eu quero agora. Né? Vamos dizer, falei algum curso aí, sei lá, medicina. Vamos dizer que a pessoa queira medicina e vai jogar lá no SISU. Aí tem a possibilidade, naquela mesma universidade, de manhã e tem de tarde. Então a pessoa vai jogar na mesma universidade, o mesmo curso, só que em turnos diferentes, de manhã e de tarde, sabe? Então já tem 2 possibilidades ali. Mas isso fica a critério de vocês, a partir do curso, universidade e turno que vocês querem estudar. Vocês podem, por exemplo, também escolher cursos diferentes. Eu quero jogar medicina e direito. Então você tem 2 opções. Enfim, tu que vai escolher qual é a melhor forma para ti, o que tu queres fazer da tua vida. É possível alterar suas opções durante as inscrições. Então, isso aqui é uma coisa importante. Matheus, eu estava fazendo a minha inscrição, coloquei um curso errado. Não era aquele que eu queria. Tu consegue fazer a alteração. Mas durante o período de inscrição. Se tu... eu coloquei errado e aí espera, sei lá, passar um mês para depois querer mudar. Aí não dá, né? Não, é durante o período de inscrição. Enquanto tá rolando as inscrições, tu pode adicionar, tirar os cursos que tu colocou ali, mas depois que acabou esse prazo, não tem mais volta. É aquele ali e pronto. As vagas são distribuídas obedecendo a lei de cotas. Então, isso aqui, a gente tem a lei de cotas, né? Não sei se vocês sabem. Mas a lei de cotas, ela determina uma certa política em que existe uma certa quantidade de vagas para um certo grupo de pessoas. Então, é bom vocês darem também uma estudada em relação a isso, ao sistema de cotas, para ver qual é a cota que vocês se enquadram. Por exemplo, tem cota escola, estudou só em escola pública, no ensino médio. Tem a cota que se refere à cor de pele da pessoa. Se eu não me engano, a pessoa que... No SISU, parece que a pessoa que é preta, indígena, algo assim, tem cota de cor. Tem a cota de deficiência. Em alguns estados, tem a cota da pessoa ser transgênero. Enfim, tem várias cotas aí. E isso vai mudar de estado para estado e para cada cota dessa tem uma certa quantidade de vagas específicas, sabe? Então é bom tu dar uma pesquisada, ver. Se tu estudou só em escola pública no teu ensino médio, tu tem cota de escola. Se tu, sei lá, é preta, aí tu tem cota de pessoa preta. Se tu é indígena, tem a cota de pessoa indígena. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, é bom dar uma olhada ali. Esse ano as notas aumentaram muito. Será que somou todas as notas do Enem passado? Olha, esse ano, o que aconteceu? Lá no SISU deu um problema no sistema. Pelo menos foi o que o pessoal estava falando, né? Que, tipo, a pessoa jogava a primeira e segunda opção, né? Porque como essa pessoa tem 2 opções, jogava a primeira e segunda. Aí vamos dizer que a pessoa tirou uma nota alta, né? Altona. Vamos dizer, a pessoa tirou, não sei, 800 pontos. Aí a pessoa jogou aqui medicina e jogou aqui letras, né? Aí a pessoa, vamos dizer,
que a pessoa consegue entrar em medicina com a nota dela, a partir da cota dela e tudo mais. Mas mesmo estando a nota aqui em medicina, também está aparecendo na de letras. Entendeu? Então, tipo, na classificação, a nota dela estava aparecendo ali. E por isso que as notas sempre aumentavam e as pessoas ficavam com medo. Porque dava falha de sistema. Porque se a pessoa está classificada aqui, ela não poderia usar a nota dela para cá. Entende? Então, por conta disso, que as notas ficaram muito altas. Enfim, problema de sistema e é só isso. Continuando. E como política de ações afirmativas, algumas instituições oferecem vagas reservadas e outras adotam bônus na nota do candidato. Critérios para alguns cursos. Isso aqui também muda de estado para estado, curso para curso que tu vai fazer. Pesos diferentes, tá? Não sei se isso existe no estado de vocês, na universidade que vocês querem entrar, mas existem esse negócio de peso no SISU. Em algumas universidades aderem esse negócio de peso. É o seguinte, tem alguns cursos que exigem que a pessoa tenha conhecimento em determinada matéria. E por conta disso, essa matéria tem um peso maior. Tá, como funciona isso? Eu vou entrar na calculadora. Vou entrar na calculadora, porque aí eu vou meio que fazer uma conta com vocês para tentar explicar um negócio de matemática. Mas seria mais ou menos assim. Vamos dizer que no vestibular que tu vai fazer, na universidade que tu quer fazer, o peso. Tu quer fazer medicina. Então, geralmente, a prova de natureza vai de peso 2, tá? Só um exemplo. A prova de natureza vai de peso 2. Então, para te calcular a tua nota, tu ia ter que pegar 2 vezes a tua nota de natureza. Então, sei lá, vamos dizer que tu tirou 600 pontos de natureza, tá? Só um exemplo. Tá, então 1.200. Vou fazer, não sei, vou pegar meu caderno aqui. Só para vocês entenderem. Talvez tentar explicar esse negócio, porque é realmente complicado. Mas tá. 1.200. Isso aqui em natureza. E vamos dizer que o resto tudo é peso número 1, né? Redação, linguagens humanas. Redação, linguagens humanas. Matemática é tudo peso 1. Né? Então é o peso normal, não precisa multiplicar por nada. Diferentemente de natureza, que era peso 2, então multiplicava por 2. Então vamos dizer que a pessoa, aí natureza ficou com 1.200, né? Mas vamos dizer que matemática a pessoa tirou 600, aí humana tirou 600, só exemplo. Redação não. Mais uma prova lá tirou 600 e redação tirou, bora colocar 920. Então, essa nota aqui vai ser somada, né? Essa aqui é a soma de todas as notas. No caso, a gente teve uma que teve peso aqui, peso 2. Então, a gente vai dividir isso aqui pelos pesos. Isso é uma questão matemática, assunto de terceiro ano. Não sei se vocês já estudaram isso. Mas, a gente vai dividir pela soma dos pesos. Como funcionaria isso? A gente pegaria, aqui ó, é peso 2, né? Então, 2 mais o resto das disciplinas foi tudo peso 1. Então, seria 2 mais 4. Então, seria esse valor aqui dividido por 6. Não por 5. É por 6. Porque teve uma disciplina que foi peso 2. Ficou complicado? Ou não? Deu para entender mais ou menos? Deu para ouvir a Ju? Até demais. Ai, calma. Será que eu preciso somar a nota? Aí o que indica a cota escola? Tem algum privilégio? Geralmente a concorrência é menor. Aí geralmente a nota de corte é mais baixa por causa disso. Mas isso muda também de estado para estado. Deu para entender? Buguei. Tá, volta. Volta. Tudo de novo. Vamos dizer que a gente vai fazer o vestibular de medicina. E a universidade que eu quero fazer, vocês conseguem. Minha imagem, ela tá travando. Vocês estão enxergando meio que quadradinho assim ou tá normal a minha câmera aqui? Ah, não. Melhor. Vou fazer no Word.
fazer no Word. Porque eu ia escrever no quadro, mas eu ia fazer no Word. Que aí eu consigo compartilhar e não, eu sei que não vai travar. Tá, vamos dizer que eu vou fazer o vestibular de medicina. Tá? Vou fazer o vestibular de medicina. E no vestibular de medicina, aqui eu vou colocar os pesos das notas. Pesos das notas. Vamos dizer que a prova de natureza é peso 2. A prova de matemática, peso 1. Redação, peso 1. Bora dizer que. O que mais falta? Humanas, peso 1. E falta linguagens. E linguagens, peso 1. Tá? Bora dizer que esses sejam os pesos das notas naquele vestibularzinho que eu quero fazer. Tá? O que esse negócio de peso quer dizer? Quer dizer que aquelas disciplinas que têm um peso maior valem mais pontos. Aí, geralmente, o vestibular de medicina tem peso maior em natureza, porque a natureza envolve a questão de biologia, química e tudo mais. Né? Então, geralmente, exige que a pessoa tenha mais conhecimento nessa área, porque é a área da medicina. Né? Então, vamos dizer que esses sejam os pesos aqui. Até agora, tá tudo certo? Ou não? Ou volta? Tudo ok. Então, ótimo. Olha, se vocês não estiverem entendendo, aí lascou-se. Vou colocar aqui, não perturbe. Tá, esses aqui são os pesos das notas. Aí vamos dizer minhas notas. Vamos dizer que natureza. Vou copiar e colar daqui que mais rápido. Vamos dizer que natureza, a minha nota foi 700 pontos. Em matemática, a minha nota foi 750. Vamos dizer que em redação, minha nota foi 920. Vamos dizer que humanas, minha nota foi, sei lá, 650. Vamos dizer que linguagens, minha nota foi 700. Essas aqui foram as minhas notas. Quando é um vestibular tradicional ou um SISU que não tem peso nenhum, a gente soma todas as notas e divide por 5. No ProUni é assim. No ProUni, como é pra gente saber a nossa nota que vai ser jogada no ProUni? A gente soma todas as notas e divide por 5. Porque essa é a nota que vai ser usada no ProUni e no FIES. E o SISU é diferente para alguns estados, porque tem a questão de peso. Tá? Então, se a gente fosse fazer ProUni, a gente ia somar todas essas notas e dividiria por 5. Tá? Ia dar uma certa nota. Então, no ProUni, seria a soma de todas as notas. Cadê o dividido aqui? Não achei. Dividido por 5. Aí daria um certo resultado. A nota de corte. Essa seria a minha nota de corte. Com a média aritmética. Enfim. E no SISU, aí no SISU, vou usar esse exemplo que eu trouxe para vocês. Que tem peso 2 em natureza e no resto é tudo peso 1. Aí então a gente ia lá para a calculadora. Agora eu vou tirar daqui e vou apresentar a tela inteira, porque eu vou ficar pulando. Tá. Aí, natureza, de acordo com a banca do SISU dessa avaliação aí, natureza tem peso 2. Então eu vou pegar natureza 700 vezes 2. Daqui a dar 1.400. E como o resto, né, tudo peso 1, eu ia só somar. Então aqui 750
Se eu fosse multiplicar, né, 1 vezes cada um ia dar o mesmo valor. Mais 750 mais 920 mais 150 mais 700. 700. Essa soma toda ia dar 4.420. E eu ia pegar esse valor total e dividir pela soma dos pesos. No caso, aqui eu ia somar 2, mais um 3, mais um 4, mais um 5, mais um 6. Então, dividido por 6. E essa aqui seria a nota de corte que ia ser usado no SISU naquela minha determinada escolha. Tá? Esse caso específico aqui de cima, que eu usei como exemplo. Mas é uma fórmula. A fórmula do SISU. Ai, matemática em aula de redação. Mas você vai fazer o seguinte. Você vai pegar nota de natureza vezes o peso de natureza, mais nota de matemática vezes o peso de matemática. Enfim, aí tu ia seguir todas as 5 disciplinas. E tu ia pegar todo esse valor, tu ia fazer toda essa multiplicação e soma, e ia dividir pela soma dos pesos. Tá? É essa a fórmula que a gente vai usar no SISU. Isso aqui não se enquadra para todos os estados e para todas as universidades. Isso muda de universidade para universidade, de estado para estado. Por exemplo, aqui no meu estado, tem uma cidade assim bem longe que usa esse negócio. Lá para o sul do Pará, que usa esse negócio aí de peso. Mas, de modo geral, não sei. Vê no edital da tua universidade se usa isso, negócio. Mas, de maneira geral, é isso. Deu para entender? Se não deu para entender, não te preocupa que isso aqui não é importante em relação a conteúdo a fazer o Enem, mas o que tu tem que saber é... Mas, tá, Matheus, se isso aqui não é tão importante para a questão de fazer o Enem em si, para que isso é importante? Para te saber quais disciplinas tu tem que dar mais valor, para saber as disciplinas que tu tem que dar mais foco. Porque se a tua prova tem peso maior, sei lá, em matemática, tu não vai dar mais foco em humanas, em linguagens. Tem que dar mais foco em matemática. Se a tua prova tem mais peso em redação, tu vai dar teu foco mais em redação. Então é importante que tu veja qual é o peso maior, qual a disciplina que tem mais peso para te dar mais foco nessa disciplina. Tá legal? Então só dá uma pesquisada em relação a peso, a universidade que tu quer, o curso que tu quer, para realmente focar na disciplina que tem relação com aquele curso para te conseguir uma nota mais alta. Porque essas notas que têm pesos maiores, elas levantam a nossa nota. Tá? É isso. Olha, agora falaram aqui no chat que deu para entender. Bora lá. Continuando. Voltando lá para o material. Isso é a questão de peso. Aí quando falarem para ti, qual é o maior peso, não sei o que, tu já vai saber, vai ter uma noção assim para tentar explicar um pouquinho sobre esse negócio de peso. Exemplo, o curso de física pode dar mais peso à nota de ciências da natureza. Então, por exemplo, como física se enquadra na prova de ciências da natureza, geralmente tem um peso maior, né? Então, é bom dar uma pesquisada em relação a isso. Média mínima e nota mínima. Olha, isso aqui é importante. Média mínima e nota mínima. O curso de medicina pode exigir média mínima igual ou maior que 560 pontos. E uma nota mínima em ciências da natureza igual ou maior a 400 pontos. É o seguinte. Tem alguns vestibulares também específicos que tem uma certa média mínima que tu tem que tirar. Quando se fala da média mínima, a média mínima
se relaciona com essa questão da média aritmética. Quando a gente soma todas as notas, divide lá pelo peso, essa é a tua média. Nesse exemplo que eu dei anteriormente para vocês, a média tinha dado 736, né? Então, essa seria a média. E tem certos cursos que exigem uma média mínima. Por exemplo, se a pessoa, o curso lá, medicina, a média mínima para a pessoa poder entrar, para poder se inscrever, na verdade, é 400 pontos. Geralmente são notas mais baixas, assim. Mas se tu tira 399,9, tu não consegue fazer essa inscrição, porque é automático do sistema, tá? Então, geralmente tem uma média mínima ali, que é justamente esse negócio de fazer multiplicação, a questão de peso, e dividir tudo aí pelo peso. E também tem a questão da nota mínima, porque também tem alguns cursos que exigem uma certa nota mínima em cada disciplina. Por exemplo, cursos que são mais altos, como Direito, Medicina, exigem, por exemplo, que a pessoa tire, no mínimo, 450 por matéria, ou às vezes até 550 por matéria. E se a pessoa tirou em uma só matéria uma nota um pouquinho menos que isso, não consegue nem se inscrever. Geralmente, até às vezes acontece de uma pessoa que só em uma matéria que se deu mal, mas se fosse somar todas as notas, dividir lá, fazer toda essa soma, tirar a média da pessoa, tinha uma nota bem maior do que a pessoa que conseguiu entrar, mas só não conseguia se inscrever porque não tinha uma nota mínima em uma disciplina específica. Então, por isso que é importante tu estudar tudo, porque se você não focar em todas as disciplinas, se você não der atenção a todas, tu pode te dar mal em uma específica que pode te tirar até do ato de fazer a inscrição. Tá? Não consegue nem se inscrever para concorrer àquela vaga. Inclusive, teve no ano passado casos assim que chegaram para mim. Matheus, eu não sei onde eu me inscrevo. O curso que eu queria não aceitou minha nota, não sei o que, não consegui nem fazer a inscrição. Eu falei, olha, porque nessa disciplina que tu tirou uma nota abaixo do exigido, que é 450 pontos, tu tirou uma nota menor que isso. Né? Então, sempre estudar tudo para te não ficar barrado na hora da inscrição. Tá legal? Então, tem essas duas exigências aqui. Pronto, acho que isso também já deu. E nota de corte, foi isso que eu acabei de explicar para vocês. Ah, não. Nota de corte, não. Volta. Nota de corte, quando falarem para ti, qual foi a nota de corte de medicina? Qual foi a nota de corte de direito desse ano? Aí às vezes a gente fica, como assim, o que é nota de corte? Mas nota de corte é a menor nota para ficar entre os selecionados na modalidade escolhida de um determinado curso, com base no número de vagas e no total de candidatos inscritos. Então é o seguinte, lá no SISU, quando tu fores fazer a inscrição, tu vai perceber que quando der meia-noite, o site vai atualizar. E assim, quando dá meia-noite 10, meia-noite e 20, a pessoa já consegue entrar no site do SISU e ver lá embaixo escrito nota de corte. O que isso significa? Que a menor nota da pessoa classificada naquela opção de curso, naquele turno, naquela universidade, é aquela nota que a pessoa tem. Por que isso é importante saber? A nota de outras pessoas. Porque aí tu já consegue fazer uma comparação com a tua própria nota. Saber se a tua nota tá maior do que a nota de corte daquele curso. Porque é o seguinte, né? Se tu tá vendo que o último selecionado tem uma nota maior que a tua, tu não vai ser besta de deixar a tua nota ali, mesmo sabendo que tu não vai entrar. Né? Tu já pode selecionar outra opção, outra universidade, outro lugar. Tu já consegue ter essa noção. Então já pode ir mudando. Então é bom prestar atenção também nessa questão de nota de corte. Tá? Então, só para retomar, nota de corte é a menor nota da pessoa selecionada naquela opção de curso ali. Tá ok? Deu para entender mais ou menos o SISU? É um contexto geral sobre o SISU. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre o SISU, fica à vontade. O site do governo federal está aí. Uma dúvida, no caso, se eu fazer o Enem esse ano, estou no segundo ano, e ano que vem me inscrever no SISU, não pode fazer. Porque, como eu tinha falado aqui em cima, vou só voltar isso aqui, tem um dos critérios para a pessoa poder fazer a inscrição no SISU aqui, ó, não tenha participado da condição de treineiro. Então, como tu vai fazer esse ano? Como treineira, né? Tu vai estar fazendo a prova, tá no segundo ano. Tu não terminou ainda o ensino médio. Tá indo fazer a prova como treineira. Não pode utilizar essa nota pro ano que vem, porque é só para quem vai fazer o Enem normal,
sabe? Quem concluiu já o ensino médio ou quem está no terceiro ano, tá? Então, nesse ano, basicamente, em relação ao Enem, tu vai usar mais para treinar realmente do que jogar para os processos, porque eles não vão deixar. Eles só vão ver a opção que tu marcou ali e tchau. Né? Nem pode se inscrever. ProUni. Só retomando, o SISU é para as universidades públicas. E agora eu vou trazer os dois programas do governo para as faculdades particulares, que é o ProUni e o FIES. O ProUni é o programa do Ministério da Educação que concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior. Então, aqui no caso do ProUni, é aquele programa do governo que vai te dar bolsas de estudo. Para quem, bolsa de estudo, quando eu era menor, eu falava assim, ganhe bolsa de estudo, sei o que, eu ficava pensando, bolsa de estudo é uma mochila, é uma bolsa que tem vários cadernos e caneta dentro, mas não, bolsa de estudo eles vão pagar, de certa forma, para te estudar naquela faculdade. Por exemplo, se você passar no ProUni, você tem duas possibilidades. É claro que você vai ver isso antes de se inscrever, mas tem faculdades que ofertam bolsas que são integrais e bolsas parciais. O que é bolsa integral? É quando o governo paga inteiramente todas as mensalidades para te estudar naquela faculdade ali. Então, tu não vai gastar nenhum centavo para estudar ali. É claro que tu tem a questão de transporte, alimentação, aluguel se tu for morar em outra cidade, mas em relação à faculdade em si, tu não vai pagar nenhum centavo de mensalidade para aquela faculdade. Se tu quiser comprar livros, a apostila já é conta própria tua, mas o governo não vai pagar nenhum centavo. No caso, isso aqui são as bolsas integrais. E também tem as bolsas que são parciais, que o governo paga 50% da mensalidade e tu paga 50% da mensalidade para a faculdade. A pessoa que faz como treineiro o Enem aceita a nota em faculdade particular, olha, isso vai depender da faculdade. Porque o Enem não tem ligação direta com faculdade particular. Só quando é por meio do ProUni e do FIES, que aí já envolve a questão do governo. Mas quando é diretamente com a faculdade não tem relação nenhuma com o Enem. Então, liga para as faculdades aí, vê se eles conseguem ter desconto, não sei o quê. Mas, enfim, isso muda de estado para estado, cidade para cidade, faculdade para faculdade. Em graduação, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, estudantes brasileiros, sem diploma de... isso aqui também é importante. Calma, volta. Concede bolsas integrais parciais em cursos de graduação. Vocês sabem o que é graduação? Esses dias teve uma menina que veio no meu privado perguntar se eu estudo, né? Ela perguntou, Matheus, tu estuda? Eu falei, sim, eu faço graduação. Aí ela falou, o que é isso? Você sabe o que é graduação? Ou não? É o seguinte, quando a gente começa a estudar, a gente começa no ensino infantil, né? Que a gente tem o prézinho, não sei o quê. Aí faz a nossa alfabetização. Depois que a gente faz a nossa alfabetização, vamos para o primeiro ano do fundamental. Do primeiro ano do fundamental até o quinto ano do fundamental é o ensino fundamental menor. Do sexto ano do fundamental até o nono ano é o ensino fundamental maior. Do primeiro ano até o terceiro ano, ensino médio. Depois que acaba o ensino médio, vem a graduação, que a graduação que sim são os cursos de medicina, direito, enfermagem, tá? Isso é graduação. Depois da graduação, se a pessoa quiser, pode fazer a especialização, que a pessoa se especializa numa área específica. Por exemplo, medicina, tem vários ramos. Tem ramo de estética, tem ramo que trata só de uma parte do corpo específica. Vamos dizer que a pessoa queira se especializar em pediatria, para cuidar de crianças. Então, a pessoa faz a graduação, medicina, no caso, parece, se eu não me engano, são 6 anos. Aí depois faz uma especialização de 2, 3, 4 anos. Isso muda de curso para curso. Aí depois da especialização, a pessoa pode fazer um mestrado para se especializar ainda mais, estudar ainda mais sobre essa área da pediatria. Aí depois do mestrado, a pessoa pode fazer o doutorado. E assim vai. É basicamente isso. Mas graduação são os cursos em si de faculdade. E sequenciais da formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Então, se, por exemplo, tu já é formado em alguma área, tu não pode fazer ProUni.
Porque é o seguinte, vai constar no sistema do MEC. É claro que se a tua faculdade for uma faculdade tudo obedecendo à lei, cadastrada no MEC, no Ministério da Educação, eles vão ter acesso ao teu certificado, que tu é formado, então não tem como mentir. Então, aquelas pessoas que são formadas não tem como fazer ProUni. A seleção é feita com base nas notas do Enem, né? Então, quem não faz o Enem não tem como fazer ProUni. Podem se inscrever os candidatos que não possuam diploma de curso superior, que tenham participado do último Enem e obtido no mínimo olha aqui, ó, e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do exame. O que isso quer dizer? No mínimo 450 pontos na média dos exames, das notas do exame. Isso quer dizer que quando a gente somar todas as notas e dividir por 5, não pode dar menor que 450. Não pode. A nota mínima é 450. Então, tu tem que estudar para passar disso. Com toda certeza, tu tem que passar disso. Até porque, né, se tu tirar menos que isso, tu não passa nenhum curso. Então, no mínimo, 450 na média. Não necessariamente em uma disciplina ou em outra, mas somando todas as disciplinas e dividindo por 5, essa divisão tem que dar maior que 450 pontos. Tá? E nota superior a 0 na redação. Eu acredito aqui, fielmente, que nenhuma pessoa daqui vai tirar 0 na redação, né? Ano passado, eu não vi ninguém aqui se chegou para mim, Matheus, tirei 0 na redação. E esse ano não posso passar o vexame de novo. Mas bora lá. Além disso, o candidato deve satisfazer pelo menos uma das condições abaixo. Então, alguma dessas 3 opções a pessoa tem que ter seguido, porque se a pessoa não segue alguma dessas 3 opções, alguma dessas 3 condições, a pessoa não consegue se inscrever no ProUni. Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública, tá? Esse é o primeiro ponto. Se a pessoa estudou o ensino médio inteiro em escola pública, a pessoa pode fazer ProUni. Se a pessoa estudou em 1 ano na particular, não pode fazer ProUni. Eu estudei só 1 ano na particular, só o primeiro ano, e depois o segundo e terceiro fui para pública. Não pode fazer ProUni, tá? Eles vão ver no site, não pode fazer ProUni. Ou ter estudado na rede privada como bolsista integral. Então, se a pessoa estudou na particular, mas foi como bolsista, aí agora pode. O que não pode é a pessoa estudar na privada pagando as mensalidades, normal. Mas se a pessoa tem comprovante demonstrando que a pessoa era bolsista, a pessoa pode se inscrever no ProUni. Outro ponto. Se é pessoa com deficiência, então as pessoas com deficiência física ou mental podem fazer ProUni. Ou ser professor da rede pública de ensino no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrando o quadro de pessoal permanente da instituição e concorrer às bolsas de estudo, cursos de licenciatura, nesse caso não é exigida a comprovação de renda. Enfim, eu acredito que aqui ninguém seja professor, então não vou comentar em relação a isso. Ao inscrever-se, o candidato escolhe até 2 opções de instituição. Então, aqui é a mesma coisa como o SISU, a pessoa tem 2 possibilidades, tem 2 opções de escolher, tá? Então, fica a critério de vocês. Escolher o curso, faculdade e turno. Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar as opções, assim como o SISU. Durante o período de inscrição, tu pode mudar as opções a qualquer momento. Claro que tu não pode deixar acabar o período de inscrição para querer mudar, mas durante o período de inscrição, tu pode alterar as opções. Será considerada válida a última inscrição confirmada. Então, a pessoa alterou lá, mas não queria ter alterado. Alterou ali e tudo mais, mas a última opção que ficou no site, no momento que fechou o site, é aquela que vale. Dicas importantes. Escolha somente cursos pelos quais você tem interesse. Só será considerada válida a inscrição que tenha pelo menos uma opção de curso selecionada pelo candidato. Então, é importante confirmar se realmente tu fez a inscrição naquele curso. Porque tem gente que, às vezes, só olha lá as opções, vê a nota, mas não faz a inscrição. Então, se tu não colocou nenhuma opção, não tem, né? O Ministério da Educação não tem como adivinhar. O candidato pode escolher até 2 opções de... isso que eu já falei. Se você não está matriculado no curso em que deseja se inscrever, fique atento. A bolsa do ProUni só poderá ser concedida caso haja formação da turma no período letivo inicial do curso. Tá, esse aqui eu não entendi. Se você não está matriculado no curso em que deseja se inscrever, fique atento. A bolsa do ProUni poderá ser concedida caso haja
Enfim. Verifique junto à instituição se o curso no quadro exige requisito específico para a matrícula. Inclusive, isso aqui é uma questão, mas é só para depois que a pessoa passa no ProUni. Algumas faculdades têm uma lista de documentação para levar, fora as documentações exigidas pelo ProUni. Então é bom também dar uma pesquisada em relação a isso. E outros aqui, eles dão também uma dica para ti ficar atento em relação às notas de corte. Porque sempre quando dá meia-noite, atualiza o site e mostra lá qual é a nota de corte que está aparecendo por último selecionado ali daquela tua opção. Por último, o FIES. O FIES é aquele programa do governo que oferece a questão do financiamento. É mais ou menos assim. Eu vou resumir aqui, eu não quero me prolongar em relação ao FIES, porque eu nunca fiz FIES, eu não gosto do FIES, mas, enfim, não falo nada. Quem quiser usar, usa e não critico ninguém. Mas o FIES é aquele programa do governo que, de certa forma, te empresta dinheiro. Mas é claro que tu não vai pegar no dinheiro físico. Mas eles vão pagar as tuas mensalidades e quando chegar no final do curso, parece que passa 2 anos, tu começa a pagar de volta esse dinheiro para o governo. Então é como se fosse um empréstimo realmente. Eles vão pagar as tuas mensalidades e depois que acabar o curso, tu se formar, tu vai devolver todo esse dinheiro que tu pagou, que eles pagaram para ti, tu vai devolver tudo para eles. Eles têm a questão de juros zero, então não vai ter um aumento em relação ao valor, mas mesmo assim, continua sendo um valor grande, né? Então, enfim. Mas isso fica a critério de cada um. Tem a média mínima de 450 pontos, assim como o ProUni, a pessoa não pode tirar uma média menor que essa. Tem que ter tirado maior que zero na redação. E a renda familiar tem que ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Em relação a isso, como funciona em relação à renda? Já vieram me perguntar, Matheus, no ProUni parece que são 1,5 salário por pessoa para conseguir bolsa integral. É o seguinte, você não sei, tem 5 pessoas na tua casa. Tu vai ver quem recebe salário lá da tua casa. Vai somar o salário de cada pessoa e dividir pela quantidade de pessoas que tem na tua casa. E essa divisão, o resultado dessa divisão é a renda por pessoa da tua família. E esse valor, no caso aqui do FIES, tem que ser no máximo 3 salários mínimos. Se passar de 3 salários mínimos, não pode fazer FIES. Até porque tu vai ter que comprovar todas essas rendas, mostrar carteira de trabalho, não sei o que, extrato bancário. Então, é meio complicado de mentir nessa parte. FIES para medicina compensa? Olha, eu não sei. Aí vai da tua cara e coragem, né? Mas eu particularmente, eu não me aventuraria. Eu não, se fosse fosse decisão minha, eu teria bastante medo, porque eu particularmente não sei o futuro. Eu não sei se seguiria o curso até o final, coisa assim, eu poderia desistir a qualquer momento, sabe? Então, mesmo que tu desista do curso, tu vai ter que devolver o dinheiro que o Ministério da Educação pagou. Então, eu acho um negócio arriscado, mas isso vai dar do foco de cada um. O SISU, o ProUni, quando ocorre o pedido de inscrições, é 2 vezes por ano. São 2 inscrições por ano. Esses 3 programas acontecem de maneira semestral. Então, de 6 em 6 meses acontecem os 3. Simultaneamente, acontece SISU, ProUni e FIES. No primeiro semestre, acontece SISU, ProUni e FIES no segundo semestre. Tá? Eu acho que é isso. Inclusive, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês têm direito à isenção? Vocês já fizeram a inscrição para ganhar a isenção da inscrição do Enem? Porque já começou o período de pedir a isenção. E vai até sexta-feira. Se eu não estou enganado, até essa sexta-feira. Até amanhã. Ou não? Até semana que vem. Acho que até semana que vem, né? Até dia 28. Até semana que vem, sexta-feira, vai o período de pedir a isenção. Então, se você não fez essa inscrição para lá, para pedir a isenção, tem que fazer. Faça, mesmo que tu não tenha possibilidade, vai que eles aceitam, né? É melhor prevenir. Porque senão, vai ter que pagar mesmo depois. Mas, bora lá. Até agora,
Vocês ficaram com alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram comentar em relação aos programas, Enem? Vou já fazer, é isso aí. Tá? Eu acho que tá tudo certo. Pergunta. Pode falar. Pode se inscrever no SISU e no ProUni ao mesmo tempo? Quando abrir a inscrição, sim. Tu pode jogar para todas as opções. Se tu quiser se inscrever no SISU, no ProUni e no FIES, tu pode. Tá? É claro que tu não vai poder cursar ao mesmo tempo. Por exemplo, eu passei no SISU e passei no ProUni. Eu posso fazer as duas ao mesmo tempo? Não pode. Mas tu se inscrever, tu pode. Mas geralmente o período de inscrição eles são diferentes. Por exemplo, do dia 1º até o dia 10 é a inscrição do SISU. Aí quando chega do dia 20 ao dia 30, ProUni. Aí no outro mês, do dia 15 ao 20, é FIES, sabe? Então geralmente muda. Mas é isso. Quando que começa a pagar? Se eu não me engano, o FIES dá 2 anos. Pelo menos isso aconteceu com 2 pessoas da minha família, que depois de 2 anos de formadas, elas começaram a pagar o FIES. Mas é isso. Até aqui, tudo certo? Coloca aí. Tudo certo ou não? Quem sabe? Tudo certo, tudo certo. Ok, bora lá. Agora, de fato, vai começar a brincadeira. Vamos começar a estudar a redação. Olha, vou te falar um negócio. Se tu não entender agora, tu não entende mais nada. Porque isso aqui é o principal, é o básico, é o mais básico possível que eu poderia falar para vocês em relação à redação. Tá? Não tem mais nada básico, mais básico que isso, porque aqui eu vou trazer as características de uma redação do Enem e do Enseja. De quebra tem o Enseja, porque o Enseja é basicamente a mesma estrutura do Enem. Mas bora lá. Tanto o Enem quanto o Enseja existem a escrita de um texto dissertativo argumentativo, dentre as áreas do conhecimento. Tá? Então, a primeira questão que a gente tem que mencionar é que exige a escrita de um texto dissertativo argumentativo. Mateus, o que é isso? Daqui a pouco eu vou explicar. Mas, texto dissertativo argumentativo. A avaliação da redação é baseada a partir de 5 competências. Então, ao longo do curso eu vou ficar comentando. Gente, olha, se tu não fizer isso aqui, tu perde ponto na terceira competência, na segunda competência, na quinta competência. Aí a pessoa fica boiando quando eu tô falando isso. Mas eu vou explicar para vocês sobre as competências mais lá na frente. Mas, de modo geral, neste momento, entenda que tem 5 competências que vão avaliar a sua redação. E cada competência dessas vai ter uma área específica que vai trabalhar. Por exemplo, a primeira competência avalia o teu português. Se tu tá escrevendo vírgula errado, perde na primeira competência. Se tu se esquece de colocar um acento agudo, primeira competência. Não coloca um ponto final, primeira competência. Tá legal? Então, tudo relacionado à língua portuguesa, primeira competência. Segunda competência, questão dos repertórios, se obedece à estrutura dissertativa argumentativa e tudo mais. Terceira, organização, relação entre os parágrafos. Aí a quinta, por exemplo, a proposta de intervenção. Enfim, cada competência dessas vai avaliar uma questão específica. Não precisa tu aprender agora nessa revisão nesse resuminho muito simples que eu fiz aqui, em relação a cada função. Mas eu vou explicar sobre isso daqui a pouco, não. Em outras aulas para vocês. Mas, de modo geral, tem 5 competências que vão avaliar a tua redação. E cada competência vai avaliar uma questão específica. A redação do Enem é composta por uma frase-tema, tá? Então vai chegar para ti uma frase-tema. Isso aqui é o mais básico também possível que eu poderia falar para vocês. Vai chegar uma frase-tema para ti, em que a partir dessa será discutido sobre um problema, tá? Então você vai ter que discutir sobre um problema. Em todos os temas tem um problema. Não existe nenhum tema do Enem que não tenha problema. Não, é claro que eu não estou falando assim que o tema está errado ou algo assim, mas em todos os temas é trabalhado em relação a algum problema. Por exemplo, ano passado, 2020, trabalhou sobre a questão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O que isso significava? Esse tema queria trabalhar sobre o problema relacionado ao preconceito que muitas pessoas têm em relação a falar sobre doenças mentais. Então, todos os temas do Enem têm um problema e você deve discutir sobre este problema na tua redação. Será desenvolvida uma tese
O que é tese? Eu vou explicar isso mais lá na frente, mas tese é o teu posicionamento em relação a um ponto. É um posicionamento em relação a este problema aqui. A gente vai defender essa tese ao longo da redação. A gente vai desenvolver essa tese. E vai ser também criada uma proposta de intervenção. O que é proposta de intervenção? É o seguinte, tu vai tentar propor uma ação que vai tentar intervir naquele problema. Não entendi. Tu vai dar uma sugestão do que poderia ser feito para solucionar aquela questão, aquele problema. Lembra, acabei de falar, a gente vai discutir sobre um problema da redação. Enquanto na redação inteira tu vai ficar falando problema, tá acontecendo isso aqui de ruim, não sei o quê, tu vai chegar lá no final e vai dizer, gente, calma, tem solução. E tu vai dizer o que pode ser feito para solucionar esse problema. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso quando eu falar sobre conclusão. Mas você vai ter que criar uma proposta de intervenção para solucionar o impasse que vai ser discutido ao longo do seu textinho ali. Sendo que o texto deverá ser escrito em até 30 linhas. Né? Você tem um máximo de 30 linhas para escrever. Você não pode passar disso. Por isso que eu sugiro que você pegue assim, seu caderninho. Quando você for treinar a redação, você vai fazer o seguinte. Pegue seu caderno e quando tem uma régua na tua casa, acredito que sim. Se não tiver régua, pega uma caneta mesmo. E você vai utilizar uma caneta de régua e a outra caneta para te fazer a marcação. Mas quando tu for escrever tuas redações, tu vai deixar aqui embaixo 4 dedos aqui embaixo, mais ou menos. E aqui no lado esquerdo, tu deixa uns 2 dedos. Mais ou menos. Esse é o tamanho da folha de redação do Enem. É este tamanho, mais ou menos assim. Tá? É só esse quadradinho aqui. É um espaço pequeno. Mas é bom você ir treinando nessa proporção. E não pode passar disso. Aí me perguntaram essa semana, Matheus, e se eu passar das 30 linhas, eu perco ponto? É o seguinte, o corretor nem vai ver que tu passou das 30 linhas. Porque, não sei se quem já fez o Enem, mas para quem já fez o Enem, vai chegar um quadradinho assim. E vai tá marcando as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até a 30. Quando você passa daquele quadradinho, né, e quer escrever a linha 31, faz uma linha imaginária, né, pega sua canetinha e faz assim meio que uma régua lá no finalzinho. Linha 31. O corretor nem vai ver que tu fez isso. Porque eles vão escanear só aquele quadradinho da folha de redação. Ele não vai saber que tu escreveu embaixo. Então, de certa forma, tu não vai perder ponto por causa disso. Tu vai perder ponto porque não fechou a ideia daquele parágrafo. Aí sim tu vai perder ponto. Mas por questão de passar da linha, por isso tu não perde ponto. Mas só por não ter complementado aquela ideia. Aí sim vai perder ponto ali talvez na quinta competência, por não ter completado a proposta, e na terceira, por ter deixado o negócio desorganizado. E por não ter planejado o texto. Mas é isso, tu tem 30 linhas, no máximo, para escrever. A proposta de redação vem acompanhada por uma coletânea, que são os textos motivadores, que ajudarão o estudante a entender sobre o que os desenvolvedores da prova querem que o candidato escreva. Então vai chegar para ti também um conjunto de textos motivadores. Esses textos motivadores, eles vão te ajudar a entender o que a proposta quer exigir de ti. Se tu achava que tu ia chegar no Enem, ia só ler o tema e era isso, acabou, e tu ia ter que se virar. Não. Tu vai ter também uma lista de textos que vão servir para te motivar a entender o que a proposta quer de ti, tá? Por exemplo, ano passado, estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Agora, eu particularmente, eu não sabia. Naquela hora me deu um branco. Aí fiquei olhando, o que é estigma? Porque estigma era o recorte temático daquele tema. Eu não sabia o que era estigma. Se eu não falasse sobre estigma na minha redação, eu ia tangenciar o tema. Mas, o que é estigma? Estava no texto motivador. Os textos motivadores estavam explicando o que era estigma. Então vai vir acompanhada essa coletânea que vai te ajudar a entender o que o tema quer exigir de ti. O Enem exige, como já foi falado, a escrita de um texto dissertativo argumentativo. Esse tipo de texto não é cobrado em todos os vestibulares. É importante que antes de você estudar como fazer uma redação, você deve procurar saber qual é o tipo de texto que a prova... Olha, esse aqui tem espaço, tá?
Só para vocês não acharem que é a palavra prova. Que a prova que você quer fazer exige. Então é o seguinte, aqui a gente está estudando redação para o Enem. A redação no Enem é o texto dissertativo argumentativo, tanto para o Enem quanto para o Enseja, texto dissertativo argumentativo. No entanto, não é esse tipo de texto que é exigido em todas as provas. Por exemplo, a FUVEST, se a pessoa fizer uma proposta de intervenção na FUVEST, a pessoa perde ponto, porque não é o estilo daquela prova. Tá? Então, para cada vestibular, vai mudar o tipo de texto que a gente vai montar. Tá, beleza? Deu para entender essa aula, esse tópico aqui? Características de uma redação do Enem e do Enseja? Alguma Sim. dúvida? Aí. Vou perguntar para vocês daqui a pouco. Então, espero que não tenha ficado dúvida mesmo. Agora vamos para o último tópico de hoje, para acabar nossa aula, para finalizar. O texto dissertativo argumentativo. Tá? Depois vocês vão dar uma guia nesse material para vocês conseguirem entender, mas eu vou aqui resumir. O que é o texto dissertativo argumentativo? Vou separar essa expressão aqui, dissertativo argumentativo, em duas partes. Antes do travessão e depois. Não é travessão, é um hífen. Enfim. Dissertativo se refere a dissertar. Se refere a simplesmente falar sobre o tema. Tá? Então, quando a gente fala dissertar, o que é dissertar? É falar, é escrever sobre aquele tema. Disserte sobre racismo. Dissertar sobre racismo é você falar, aconteceu isso aqui na história, acontece isso aqui na sociedade. Tu vai dissertar, tu vai dizer o que está acontecendo. Tantos por cento da população sofre racismo. Tu vai dissertar, tu vai explicar, vai falar sobre aquele tema. E o que é o argumentativo? Argumentativo é você argumentar, colocar sua opinião em relação àquele tema. Então, diferentemente de dissertar, né? Por exemplo, dissertar é eu falar um pouquinho sobre o que está acontecendo. E argumentar é eu tentar explicar o porquê daquilo está acontecendo. Por exemplo, pegamos aqui a questão de analfabetismo. Analfabetismo. Disserte sobre analfabetismo. Tantos por cento da população não sabe ler e escrever. Sei lá, essas pessoas não concluíram o ensino médio, não sei o que tal. E agora eu venho argumentar sobre isso. Quando eu vou argumentar, eu não fico simplesmente falando quantos analfabetos tem no Brasil, tal. Eu explico o porquê disso está acontecendo. Por exemplo, o analfabetismo acontece por causa da falta de investimento do governo, que não foca nos programas que tentam trazer de volta para as escolas aquelas pessoas que se afastaram do ensino e tudo mais. Então, quando eu já venho trazendo essa opinião sobre o governo, que o governo não está investindo direito, já é um argumento meu. Não é ninguém que está falando isso. Não é meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia que está falando isso. Mas esse é um posicionamento meu. Esse é um argumento meu em relação a este tema. Tá legal? Então, dissertar seria simplesmente eu falar sobre o tema. Mas quando eu argumento sobre ele, eu venho colocando a minha opinião. Eu explico o porquê daquilo está acontecendo. Tá? Por exemplo, outro posicionamento em relação a isso. O analfabetismo acontece por causa da pobreza, que as pessoas mais pobres elas não têm condição de se manter nos estudos. E para sustentar a família, por vezes, tem que abandonar o ensino e tudo mais. Então, esse seria um posicionamento meu. Esse seria um pensamento meu em relação a este tema. Tá? Então, essa é a diferença, basicamente, de dissertativa argumentativa. Tá ok? Outro exemplo. Vamos dissertar sobre... Deixa eu ver um tema que eu coloquei para vocês. Ai, Jesus. Quero um tema que eu coloquei para vocês no Classroom. Deixa eu ver. Deixa eu pegar ideias. Tá aqui, ó. O último tema que eu postei.
que foi postado na segunda-feira. Dificuldade na entrada de pessoas alcoólatras em um tratamento. Então aqui eu venho colocando que muitas pessoas ficam alcoólatras, não sei o quê, o alcoólatra é aquela pessoa viciada em álcool, né? Enfim, todo mundo sabe, mas eu ia estar explicando. E quando eu começo a ficar argumentativo, quando eu explico o porquê dessas pessoas não querem ir para os tratamentos, eu falo, por conta de influência de amigos, essas pessoas não querem buscar tratamentos, não sei o quê, sabe? Então, aí eu venho colocando argumento meu, um posicionamento meu em relação àquele tema, tá bom? Então, basicamente, é isso que é o texto dissertativo argumentativo. Eu falar sobre um tema, mas, apesar de eu estar falando sobre o tema, eu vou defender o meu posicionamento em relação àquele tema ali, tá? Ao longo do nosso curso inteiro, a gente vai estar focando no texto dissertativo argumentativo, tá ok? Então nem vou ficar falando tanto assim, texto dissertativo argumentativo, até porque é muito grande, né? Mas eu vou ficar sempre falando de redação. Redação, na redação tu tem que escrever isso. Na redação é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá? Mas no curso inteiro eu vou estar falando desse tipo de texto aqui, que é o nosso foco principal, que é o tipo de texto exigido pelo Enem e pelo Enseja. Tá ok? Então, aqui, para finalizar, vamos entender a estrutura básica, o que é que deve ter em cada parágrafo, né? Quais são os parágrafos? Qual é o contexto desses parágrafos aí? Primeiramente, a introdução. Introdução. Nessa parte, o estudante deve apresentar o problema e deixar clara a sua tese que será discutida ao longo dos desenvolvimentos. Introdução. Quando a gente pega a palavra introdução, a gente pensa, para que serve a introdução, Matheus? Para introduzir. Nossa, descobriu o Brasil. Mas é basicamente isso. A introdução serve para introduzir, para apresentar qual é o problema, que essa é a primeira função da introdução, apresentar qual é o problema. Quando a gente fala de problema, é o que está acontecendo de ruim. O que está acontecendo de ruim em relação a esse tema? A gente vai ter que apresentar na introdução e nós vamos também que deixar clara na introdução qual é a nossa tese, qual é o nosso posicionamento. A gente tem que apresentar qual é esse posicionamento na introdução. A gente não vai discutir sobre esse posicionamento na introdução, mas a gente vai só apresentar. Tá? Então, a introdução é o parágrafo de apresentação. Vamos apresentar qual é o problema e vamos apresentar qual é a nossa tese. A gente não vai discutir sobre nenhum dos dois. A gente vai só apresentar. A gente vai apenas dizer que aquele problema existe no Brasil. Por exemplo, no Brasil, muitas pessoas vivem nessa situação. Acabou. Pronto, eu apresentei o problema. Eu não expliquei, eu não me prolonguei nisso. Eu só apresentei. Eu vou também deixar clara a minha tese. Qual é o meu posicionamento em relação ao que tem na minha introdução? Desenvolvimento. Nessa parte... Oxe! Clique no link. Desenvolvimento. Nessa parte, o estudante necessita explicar a sua tese. Ou seja, aqui será discutido sobre o porquê de determinada situação ainda está ocorrendo. Então, enquanto na introdução eu apenas apresentei a tese, aqui eu vou discutir sobre a tese. Aqui eu vou desenvolver a tese. Tá? Então, lá na introdução eu só vou apenas dizer, esse problema acontece por causa da falta de investimentos do governo. Ponto, acabou. Esse foi o meu posicionamento que eu apresentei. E quando chega no meu desenvolvimento, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. O governo não está investindo, isso prejudica a vida de muitas pessoas que fazem isso aqui, não sei o quê. Então aqui eu vou explicar, vou desenvolver esse meu argumento. Eu vou defender, vou trazer repertórios que defendam esse meu posicionamento, que comprovem que o meu posicionamento é real, que é justamente esse segundo ponto que eu trouxe sobre desenvolvimento. Ademais, é de suma importância que sejam apresentados repertórios que serviriam para sustentar determinado argumento e provar que determinado ponto de vista é real, e existem comprovações que falam sobre. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, trazer repertório para minha redação. O que é repertório, Matheus? Repertório é todo o conhecimento externo que a gente traz para a nossa redação. Por exemplo, se tu traz para a tua redação frases, uma questão histórica, um conhecimento de biologia, um conhecimento de química, um conhecimento de física. Quando a gente traz uma questão que aconteceu com algum famoso... Então, tudo isso é repertório. E a gente deve trazer para a redação.
pelo menos um em cada parágrafo a gente deve ter. Tá? É claro que a gente tira a conclusão, mas a gente tem que colocar um em cada parágrafo para ficar um negócio bem, sabe, para mostrar para o corretor, ei, eu sou inteligente, meu cara. Eu sei disso, eu estudei, eu estava no ensino médio na escola e aprendi tudo isso aqui e tal. Não, tava, não é AD, na verdade, né? Mas, enfim. Então, a gente deve trazer repertórios. Os repertórios, eles são de suma importância porque eles vão mostrar para o meu corretor que o que eu estou falando é realidade. Que o que eu estou falando não é simplesmente uma coisa da minha cabeça, mas que aquilo é real. E existem comprovações que aquilo é real. Tá legal? Eu planejei produção e desenvolvimento, mais ou menos assim, contexto geral. Sim, tá ótimo. Vou fazer pergunta. Vou explicar a conclusão e já vou fazer pergunta para vocês. Conclusão. Nessa parte, o estudante deve escrever uma proposta de intervenção. Tá? Ó, proposta de intervenção que eu tinha comentado lá no iníciozinho, quando eu falei de texto dissertativo argumentativo. A proposta de intervenção vai ser o ponto crucial da conclusão. Porque aqui a gente vai dizer, gente, calma, acontece tudo isso de ruim, mas tem uma solução, tem uma esperança, porque pode ser feito isso aqui para tentar solucionar todo esse problema. Então a conclusão é aquele parágrafo da esperança, dizer o que pode ser feito para solucionar todo o problema discutido ao longo do nosso texto. Essa proposta de intervenção servirá para tentar reduzir ou resolver algum problema que foi discutido ao longo do texto. É claro que existem propostas que são muito boas, são super desenvolvidas, não sei o quê. Existem propostas que são mais simples, mas que também ajudariam naquela questão, sabe? O Enem não quer saber qual é a proposta mais inovadora. A proposta mais inovadora vai ganhar 1000 pontos. Não é isso que o Enem quer de ti. Mas o Enem quer que tu faça uma proposta que seja detalhada. Porque o Enem não quer saber qual é de fato a tua proposta. O Enem quer saber de ti se tu sabe organizar as tuas ideias na hora de apresentar essa proposta. Eles vão avaliar a estrutura do teu texto. E não o que tu tá falando no teu texto de verdade, sabe? Então, eles vão avaliar mais a questão da estrutura do português, como o que tu tá escrevendo. Mas não, de fato, o que tu tá falando, o que tu tá defendendo. Se tu defender um posicionamento, eles não vão te criticar em relação a isso. É claro que tu não pode ferir os direitos humanos. Mas se tu defender um posicionamento ali, falta de investimento do governo, tu pode defender isso. O corretor não tem como interferir nesse teu posicionamento, tá? Então, eles vão analisar mais a questão da estrutura. Essa proposta deve ser bem detalhada, englobando o agente da proposta, a ação que será realizada, os meios que serão seguidos para que a proposta ocorra, a finalidade da proposta e detalhar algum dos outros 4 elementos anteriores, prolongando-se e não deixando dúvidas sobre a proposta. Então, essa proposta ela vai ter que ser bem detalhada. Nesse momento, não vou me prolongar nessa questão de agente, ação, meio, detalhamento e finalidade, porque esse vai ser um assunto que eu vou trabalhar mais lá na frente. Mas, de modo geral, a gente vai ter que apresentar o agente. O agente é aquela pessoa que vai tomar a frente da proposta, é o quem vai fazer a proposta, né, como o governo, o Ministério da Educação, os diretores de escola e tudo mais. Vamos ter que apresentar qual é a ação, o que é que vai ser feito para que a proposta seja realizada, né? O que é que vai ser feito? Uma campanha, um projeto, vai ser aumentado o salário dos professores, vai ser construído prédios. O que é que vai ser feito? Os meios. O que são os meios? É o processo da proposta. Porque não basta a gente dizer, o governo deve fazer uma campanha para solucionar esse problema. Tá, mas como vai funcionar essa campanha? Onde vai acontecer essa campanha? Por meio dos profissionais que vão fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, é o processo da proposta. A finalidade é o objetivo da proposta. Para que se reduza o número de pessoas que cometem suicídio. Dizer o quê? Finalidade, qual o objetivo da proposta? E a gente deve detalhar algum desses 4 elementos, né? Ou agente, ou ação, meios, ou finalidade. Em que a gente vai se prolongar em algum deles e não deixar dúvidas sobre a nossa proposta. Isso aqui eu vou explicar mais lá na frente, quando eu trabalhar sobre conclusão e competência 5. Mas nesse momento, o que é importante vocês saberem sobre a conclusão é que é o parágrafo crucial em relação à proposta de intervenção. Tu não vai dar proposta de intervenção no desenvolvimento e na introdução, mas da conclusão, que é o parágrafo específico que é para dar essa proposta. Tá legal?
Fechou. Conseguiram entender a aula de hoje? Eu tô assim, vai. Já posso partir para as perguntas? Não é para fugir, né? Porque o que acontece é que quando eu começo as perguntas, as pessoas saem. Bora lá. Vou de um por um. Bora começar com a Andressa. Consegue, consegue. Consegue falar comigo, Andressa? Por áudio? Ou só por chat? Só tô procurando onde eu faço para ligar o microfone. Olha, eu passo pro próximo, então. Aí tu vê aí se tu consegue ligar o microfone, aí depois eu volto para ti. Bora lá, a Érica. Consegue falar comigo, Érica? Consigo. Aí. Bora lá. Érica, eu vou te fazer uma pergunta e bora ver se tu consegue me responder. Tudo da aula de hoje. Tudo da aula de hoje. Temos aqui 3 programas do governo, né? Vai ser um negócio bem didático, sobre tudo que eu falei hoje, né? Temos o SISU, ProUni e FIES. Qual desses 3 é um programa relacionado a oferecer bolsa de estudo? SISU, ProUni ou FIES? O que tu acha? O ProUni. ProUni tá ótimo, fechou. Agora, pergunta sobre o conteúdo. Vai, uma pergunta bem simples, que com toda certeza sabe me responder. Quantas competências a gente tem para avaliar uma redação? 5. Pronto, fechou. Super simples, né? Presta atenção. E é isso. Nada, nenhum mistério, nada de difícil. Andressa, acho que ela saiu, né? Ah, não, ela voltou. Consegue ligar, Andressa? Ela perguntou aqui em cima como eu faço para ligar. Tenho aqui embaixo, né? Tem 3 botões. Tem o botão de áudio. Eu acho que eu consegui. Aí Nossa, conseguiu. 10 anos pra entender. Bora lá. Uhum. Primeira pergunta sobre os programas do governo. Qual dos 3 programas é utilizado para a pessoa entrar em universidade pública? É o Sisu. Aí, pronto, fechou. Agora, em relação ao conteúdo. Uhum. Até quantas linhas a gente pode escrever uma redação? Vai, super simples. 30. Aí, ótimo, fechou. Próximo. Obrigado pela participação. Fechou. Próximo. Michael Lucas. Ai, ai. Tá por aí? Hello? Alô? Vou passar para o próximo, depois eu volto. Nayane, Eu consegue estou falar comigo? Sim, sim. Aí. Nayane, bora lá. Pergunta sobre os programas do governo. Essa pergunta já vai ser mais difícil. Eita, meu Deus. Qual é a nota. Mas nada tão difícil assim. Qual a média mínima para a pessoa poder se matricular no ProUni e no FIES? Eita. 480. 450. Chegou perto, chegou perto. Quase lá. Agora, bora, em relação ao conteúdo.
Deixa eu ver aqui. Quando chega a proposta de redação para a gente, chegam três coisas para nós, na verdade. Chega a frase temática, né, a frase tema, aparece lá em cima as orientações para redação, né, com algumas orientações, faça a redação até 30 linhas, e o quê? E o que mais chega para a gente, para ajudar a gente a conseguir entender o tema? Calma. Eu nunca fiz Enem para responder essa pergunta. Tá, mas eu falei aqui sobre uma parte da proposta que ajuda a gente a entender o tema, né? Chega a frase temática e chega mais hoje. Ai, meu Deus, eu me esqueci. Perdão. Ai, Tá, meu Deus. são os textos motivadores. Os Isso. textos motivadores. Aí, pronto. Os textos motivadores é aquela parte que vão ter alguns textos que vão nos ajudar a interpretar a proposta. Próximo. Rosana. Oi. Aí. Bora lá, Rosana. Em relação aos programas do governo, qual dos três programas serve para financiamento? É o programa de financiamento. O FIES e o PRO... Não, o FIES? Ou é o PRO? Eu tô em dúvida entre os dois. O FIES. O ProUni é o programa de bolsas. O FIES de financiamento. Acertou. Agora, em relação ao conteúdo de hoje. Na introdução, a gente tem que fazer uma breve apresentação. A gente vai apresentar o problema, né, que é o que está acontecendo de ruim em relação ao tema, e nós vamos apresentar mais o nosso posicionamento. E quando a gente fala de apresentar o nosso posicionamento, tem uma palavrinha que se refere a essa questão. Qual é essa palavrinha? É a mesma coisa que posicionamento. Oi? A gente tem que deixar clara a nossa tese e nossos posicionamentos, não é? Aí, era a tese. A tese, está ótimo. Na introdução, a gente tem que apresentar a nossa tese, que é o nosso posicionamento em relação ao tema proposto. Fechou. Thaís? Oi, boa noite. Boa noite. Thaís, em relação aos programas do governo. Ai, meu Deus. Esses três programas, super simples também pergunta, Preciso faz pra ocorrem de quanto em quanto tempo? Oi? É porque eu tô escutando dois áudios. Espera aí que eu vou abaixar o outro. É que eu tô tendo outra aula. Desculpa. Só assim mesmo. Não julgo. Fala. Desculpa aí. Até esqueci o que eu tinha falado. Ai, Jesus. Oxe, o que eu tinha falado pra ela? Esqueci. Era alguma coisa com tempo. Eu só não entendi. Era sobre os três programas, de quantos em quantos meses eles ocorrem. Ah, sim. Em quanto tempo acontecem os programas do governo? Geralmente ocorre em janeiro, né? Esse ano foi um pouco diferente. E depois em junho. De 6 meses. Aí, fechou. Pronto. 6 em 6 meses acontece. De modo semestral. Agora, em relação ao conteúdo. Qual é o ponto principal que deve ter em toda e qualquer conclusão? Olha, a conclusão tem que ter a retomada de tese. Foi assim que eu aprendi, né, no caso. E tem que ter os 5 elementos, que é a ação, agente, os meios,
finalidade e o detalhamento. E depois é bom. Tá ótimo. Tá bom? E é bom Tá finalizar ótimo. com o que você citou lá na introdução, para poder ficar um texto bem fechadinho, bem Sim. redondinho. Tá ótimo. Eu nem tinha chegado nessa parte na aula de hoje, mas fechou. Obrigado, e Thaís. Por nada. Eu que agradeço. Agora, para fechar, para irmos embora, para terminarmos nossa aula, a Yara. Oi. Oi, Yara, boa noite. Em relação aos programas do governo, deixa eu ver o que mais eu posso perguntar. Acho que já te perguntei tudo. O ProUni. Em relação ao ProUni, aquela pessoa que estudou em escola particular, o ensino médio, pode fazer o ProUni? O que tu achas? Não, a menos que ela tenha ganhado uma bolsa e comprove que ela era bolsista nessa escola. Aí, fechou. Eu jurava que tu ia falar só a primeira parte. A segunda, eu sei que tu não ia conseguir, mas tá certo, tá ótimo. Agora, em relação ao conteúdo. No desenvolvimento, a gente deve desenvolver a nossa tese, né? Desenvolver o nosso posicionamento. E a gente deve obrigatoriamente Matheus, apresentar tá travando. o que também. Pelo menos pra mim tá travando. Tá travando? Todo mundo? Oi? Oi? Pra mim, Tá, bora lá. Desenvolvimento. A gente deve desenvolver o nosso posicionamento, a nossa tese. Além do nosso posicionamento, a nossa tese que vai ser desenvolvida no desenvolvimento, o que mais a gente deve obrigatoriamente apresentar no desenvolvimento? Temos que explicar a nossa tese. Tá, a gente tem que fazer isso, mas tem mais uma coisinha que é obrigatória em todo e qualquer desenvolvimento. O que tu achas que é? Ai, meu Deus, eu só lembrei dessa, de apresentar a tese, e a outra eu não me lembro. Tá. No desenvolvimento, a gente deve sempre apresentar os repertórios, tá? Um repertório em cada desenvolvimento. A gente deve, obrigatoriamente. Não é pode apresentar repertórios, mas não. Deve apresentar. Se a pessoa não apresentar repertório no desenvolvimento, perde pontuação. Tá? Então, o que eu quero que vocês levem da aula de hoje? Principalmente algumas pessoas que estão realmente começando a estudar agora. A introdução vai servir para apresentar o problema e apresentar a nossa tese. A tese, inclusive, vai ser o assunto da nossa próxima aula, que vai ser no domingo, às 10 horas da manhã, né? Então, não faltem. Coloca o despertador se tu acorda meio-dia, mas domingo, 10 horas da manhã, a gente vai trabalhar sobre a questão da tese. Então, a gente vai voltar e você vai entender um pouquinho sobre essa questão de tese. Mas, de modo geral, tese é o nosso posicionamento em relação ao problema ali. Mas na introdução, a gente vai apresentar o problema e apresentar a nossa tese. Desenvolvimento, nós vamos desenvolver o nosso posicionamento e apresentar os repertórios, né? Um em cada desenvolvimento. Essa aqui é a segunda aula. E a última, conclusão, o ponto crucial da guia, a proposta de intervenção. Tá? Então, basicamente, essa estrutura básica da redação, era isso mais ou menos que eu queria que vocês levassem da aula de hoje. É uma coisa bem básica, bem simples possível, e é isso. Eu acordo super cedo. Bacana. Enfim, pessoal, domingo eu espero que vocês voltem para cá. Eu quero falar também em relação à correção. Envie as redações de vocês. Vocês, no início do mês, tinham 4 créditos, né? Vocês tiveram nesse mês de maio 4 créditos disponíveis para vocês usarem durante o ano. Durante o mês. Vocês têm até o dia 31 de maio
que é uma segunda-feira, para utilizar os seus 4 créditos, né? Então, utilizem aí. Para utilizar o crédito de vocês, só escrever essa redação a partir de um tema que está disponibilizado lá no Classroom. Faça essa redação. Preferencialmente, digite no Word, no Documentos do Google, ou envie a redação digitada mesmo, e envia para o e-mail lá, que é o correção@redaçãofacilita.com.br. Tá? Mas tá lá no Classroom todas as informações, e aí tu vai ter que digitar teu nome, o tema que foi escolhido e tudo mais, tá bom? Mas usem as correções, aproveitem, para vocês não perderem, tá? Que quando chegar no dia 1º de junho, essas correções vão ser renovadas e os créditos que vocês não usaram, vocês vão perder, porque não é acumulativo, tá ok? Gente, agora fechamos mais uma aula. Eu não sei se alguém vai estar assistindo essa aula gravada, mas para quem está assistindo gravada, até um próximo encontro.